Sabe, geralmente quando a gente olha para um grande monumento histórico, existe uma tendência humana muito curiosa. Como assim uma tendência? É tipo, pensa naquelas fotos clássicas de cartão postal, de pontos turísticos famosos. O Cristo Redentor ou a Torre Eiffel. Ah, sim, aquelas fotos que todo mundo tira exatamente do mesmo ângulo. Exatamente. A imensa maioria das pessoas tira foto dali, bem de frente, com a mesma iluminação de sempre, e a imagem fica famosa. É reproduzida milhões de vezes. Até o ponto em que todo mundo acha que conhece aquele monumento de core salteado, né? Pois é. Mas, na verdade, tudo que a gente conhece é uma imagem plana. Uma versão bidimensional, achatada, de algo que é colossal. Nossa, isso é muito real. Fica uma coisa meio sem profundidade. Sim. E essa visão de cartão postal achatada e simplificada é exatamente como a maioria das pessoas trata a chamada Grande Comissão, Uau, é uma ótima comparação. né? Então, o nosso objetivo hoje, ao mergulhar nas anotações da aula 4 das nossas fontes, é justamente explorar a Grande Comissão no drama das Escrituras. E a missão dessa nossa análise profunda hoje é entender como essa famosa instrução não é só um versículo solto no ar, sabe? Não é um slogan. Exato, é um arco narrativo épico e completo, que vai desde a promessa inicial lá atrás até a consumação final de toda a história. E olha, é um tema que, francamente, tem o poder de mudar toda a nossa compreensão do texto bíblico. Porque há, de fato, essa forte tendência de resumir séculos de narrativa teológica a uma única frase de efeito. É muito mais fácil, né? Sim, muito mais fácil. Nós reduzimos a complexidade a algo que seja, rápido de memorizar, como um slogan de marca. E é super compreensível, porque lidar com uma única perspectiva não exige que a gente dê a volta no monumento. Verdade. Não exige o esforço de analisar o contexto, de ver os outros ângulos. É um caminho mais seguro, digamos assim, mas que deixa quem estuda o tema com uma visão tragicamente incompleta do que essa comissão realmente significa. Ok, vamos destrinchar isso então. Porque, para entender o fim dessa história toda, a gente precisa primeiro definir o que exatamente é essa missão. Sim, o ponto de partida. O primeiro grande salto conceitual das nossas fontes é mostrar que a Grande Comissão não está restrita apenas ao final do Evangelho de Mateus. Isso é interessante porque Mateus 28 é onde quase todo mundo estaciona o carro. Mateus 28 é literalmente a frente do monumento que você falou. É a foto do cartão postal. Ali a gente tem a ordem clara, tipo, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os. É o quê? A tarefa pura e dura, né? A instrução direta. Mas se a gente ficar só com o relato de Mateus na cabeça, a gente não corre um enorme risco de transformar o cristianismo numa espécie de meta de vendas corporativa. Nossa, a meta de vendas é um jeito perfeito de descrever. Tipo uma coisa baseada puramente em esforço humano, em bater métrica, sabe? O que é fascinante aqui é que, historicamente, foi exatamente isso que aconteceu muitas e muitas vezes. Quando a gente isola Mateus, a missão vira sinônimo de intelecto, de estratégia de mercado, de persuasão humana. Como se dependesse só da gente. Exatamente. Parece que o peso do mundo inteiro está nos ombros de quem tenta cumprir aquela ordem. E é por isso que as fontes de hoje nos forçam a olhar para os outros relatos, tipo Lucas 24 e o comecinho do livro de Atos. O ângulo muda aí. O ângulo muda completamente. Nesses textos, Lucas não foca primariamente na estratégia. Ele foca no testemunho e, de forma absolutamente crucial, na dependência do Espírito Santo, ele registra a instrução de esperar em Jerusalém até que haja um revestimento de poder. Espera aí. Vamos pensar sobre como isso funciona na prática. Dizer para a galera esperar parece o oposto de uma missão urgente, não parece? Parece um contrassenso, né? Total. Como é que essa instrução de Lucas e Atos muda a mecânica do dia a dia de quem está envolvido nesse trabalho? Porque, à primeira vista, isso soa como um freio de mão puxado. E é exatamente essa genialidade do texto. O freio de mão é necessário para evitar o colapso do motor. Entendi. O que Lucas nos mostra é o mecanismo de funcionamento da missão. Se Mateus é o quê, Lucas nos dá o como. Faz sentido. O testemunho cristão, segundo Lucas e Atos,
Não é uma campanha de marketing brilhantemente arquitetada por um bando de humanos espertos. É uma manifestação de poder que vem de fora para dentro. Vem de fora. Sim. Na prática, isso retira das costas do indivíduo aquela pressão esmagadora de ter que convencer o outro por pura força argumentativa, sabe? Aham. De ter que ganhar um debate a qualquer custo. Exato. O trabalho humano continua, claro, mas o motor que faz o carro andar é o Espírito Santo. Sem isso, a gente teria gerações e mais gerações de pessoas completamente esgotadas, em burnout, tentando salvar o mundo com as próprias mãos. Isso faz todo sentido. E alivia muito a pressão, para ser sincero. Tipo, eu fico chocado com o quanto a gente esquece disso. Alivia demais. Então, recapitulando, nós temos o quê em Mateus e o como em Lucas e Atos. Mas as nossas anotações não param por aí. Não mesmo. Tem mais um ângulo. Tem mais. Elas nos levam para o Evangelho de João, lá no capítulo 20. E João traz um detalhe que parece sutil, mas que carrega um peso gigantesco. Ele diz, assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Essa frase é fortíssima. Mas como a gente traduz esse assim como para a realidade prática? O que isso adiciona a esse panorama em 3D que a gente já está desenhando aqui? Adiciona o que a gente pode chamar de DNA da missão. O Evangelho de João nos dá o modelo, a essência do porquê e o padrão que precisa ser seguido. O padrão. Pensa no seguinte, como exatamente o pai enviou o filho? Bom, não foi num trono, né? Longe disso. O filho não foi enviado como um general num cavalo de guerra para dominar uma cultura à força, com espada na mão. Ele foi enviado em extrema vulnerabilidade. Nascendo como um bebê. Nascendo como um bebê, aprendendo um idioma terreno, trabalhando pesado como um carpinteiro, sofrendo com as pessoas, comendo com elas, servindo a elas. Esse é o que a gente chama na teologia de modelo encarnacional. Caramba. Então quer dizer que se a gente não tivesse essa perspectiva de João, nós poderíamos pegar a ordem de Mateus, misturar com o fervor e a energia de Atos e ainda assim fazer tudo completamente errado? Absolutamente. Nós poderíamos fazer um estrago tremendo. Se a gente tirar o modelo encarnacional de João da equação, a gente abre espaço para métodos que o próprio Cristo rejeitaria com veemência. Como que, por exemplo? A história está cheia de exemplos, infelizmente. Grupos que tentaram cumprir a grande comissão através de imposição cultural pura, de poder político coercitivo ou até mesmo de força física de violência. Cruzadas, colonialismo forçado. Isso. João nos lembra que o método deve obrigatoriamente refletir o caráter de quem está enviando. Não basta simplesmente cumprir a tarefa de Mateus com toda a bateria carregada de Atos. É preciso ter o coração e a postura de vulnerabilidade, de escuta e de serviço que Jesus mostra em João. Nossa, é muito profundo isso. E as fontes deixam claro que essas perspectivas, elas não são repetições entediantes da mesma história. São contrapesos necessários. Um equilibra o outro. É um quebra-cabeça brilhante mesmo. A gente precisa de Mateus para saber qual é a tarefa. A gente precisa de Lucas e Atos para não morrer de exaustão, tentando fazer tudo na nossa própria força. E a gente precisa urgentemente de João para não nos transformarmos em tiranos religiosos no processo. Perfeito, é exatamente isso. Quando a gente junta todas essas peças, a gente vê o quão tridimensional e robusta é a fundação dessa instrução, né? E essa síntese que protege quem estuda as escrituras de adotar posturas muito extremistas ou rasas demais. A missão bíblica é, simultaneamente urgente e paciente, ela é ativa, mas é dependente, ela é muito ousada e ao mesmo tempo humilde. É um paradoxo lindo. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Porque agora que a gente tem esse manual completo, com todas as engrenagens ali funcionando direitinho, surge uma dúvida que me parece muito lógica. Qual dúvida? Se a missão exige todo esse equilíbrio complexo, essa energia toda, essa dependência diária, nós fomos criados para fazer isso para sempre.
Ah! Tipo, qual é o prazo de validade de tudo isso? É aqui que as nossas fontes entram no segundo grande ponto de hoje, que é a relação inquebrável entre a missiologia, que é o estudo da missão, e a escatologia, que é o estudo dos últimos dias, do fim dos tempos. Mental. Porque há uma tendência muito generalizada de se pensar na missão como a identidade perpétua e eterna da igreja. Sim, como se fosse a única razão de existir. Como se o objetivo eterno de toda a existência humana fosse evangelizar o próximo pelos séculos dos séculos. Mas os textos provam o oposto. O oposto. Sim, a missão tem um horizonte claríssimo, que é a consumação de todas as coisas. Ela tem um começo definido na história da redenção e, inevitavelmente, ela tem um ponto final. Mas espera um pouco aí. Deixe-me fazer o papel de advogado do diabo aqui rapidinho. Vai em frente. Se a gente disser para as pessoas que dedicam suas vidas inteiras ao trabalho missionário, pessoas que abdicam de conforto, que se mudam para longe, que enfrentam perigos reais, que a missão é apenas algo temporário, Aham. Isso não tira o peso da grande comissão? Dizer que ela tem um prazo de validade não faz com que ela pareça um pouco menos importante? Olha, eu entendo perfeitamente, é uma preocupação muito justa e comum. Mas o efeito, na verdade, é diametralmente oposto. Como assim? Dizer que a missão é temporária não diminui nem um pouco o seu valor. Pelo contrário, dá a ela um propósito definitivo. Tem uma frase célebre no campo da missiologia, que é muito ecoada pelas nossas fontes de hoje, que diz basicamente o seguinte: a missão só existe porque a adoração ainda não existe. Uau! Repete isso, por favor. A missão só existe porque a adoração não existe. Ou seja, a missão não é o objetivo final do universo. A adoração, sim. A missão é apenas o veículo que nos leva até esse destino. E quando o destino é finalmente alcançado, o veículo não é mais necessário. A gente sai do carro. nossa, a gente precisa pausar um segundo para digerir isso. É forte, né? É muito forte. A missão só existe porque a adoração ainda não é plena em todos os povos. Cara, isso muda completamente o paradigma. Então, em vez de imaginar a história humana como uma esteia ergométrica onde a gente corre e corre eternamente, tentando cumprir tarefas sem sair do lugar, Adorei a imagem da esteira. é frustrante, né? Mas em vez disso, nós devemos enxergar a história como a construção de um palco. Um palco? O trabalho de construir o palco, com martelos, pregos e madeira, é essencial, é suado, é super difícil. Mas o objetivo final do marceneiro nunca foi ter um palco vazio para ficar olhando. O objetivo é o grande concerto, o show que vai acontecer ali em cima. Que metáfora fantástica, é exatamente isso. A construção do palco é temporária. Dá calo na mão, mas a música que será tocada ali, a adoração plena, essa vai ecoar pela eternidade inteira. Que maravilha. No novo céu e na nova terra que são prometidas nas escrituras, não haverá evangelismo nenhum. Porque não vai precisar. Exato, ninguém vai precisar convencer o vizinho de que Deus é real, ou que ele é amoroso. Porque a presença dele será a própria realidade respirável, palpável ali. Então, trabalhar na missão hoje, com todos os seus desafios absurdos, não é girar uma roda de hamster sem fim. É, essencialmente, apressar o dia em que o concerto vai começar. É preparar o terreno para essa adoração universal. Sabe o que eu sinto? Isso injeta um tipo de urgência muito diferente na gente. Como você descreveria essa urgência? Não é mais aquela urgência gerada por pura culpa, do tipo, se eu não trabalhar desesperadamente agora, o mundo acaba, é tudo culpa minha. Não. É uma antecipação alegre. Sim, uma antecipação festiva. É como quando a gente está arrumando a casa para receber alguém que a gente ama profundamente. Sabe, limpar a casa dá trabalho, varrer, lavar louça, a gente cansa, mas a gente faz com um sorriso no rosto. Porque a gente quer que o ambiente esteja simplesmente impecável quando a celebração começar e a visita chegar. Precisamente. É exatamente isso que sustenta o esforço de quem está na linha de frente, diante das frustrações e das dores que são inerentes a qualquer grande empreendimento humano. Com certeza. Avanço cultural, cada vida transformada hoje, cada passo que a gente dá em direção à justiça e à verdade,
é, na verdade, um ensaio para a eternidade, isso renova as forças de quem trabalha, sabe? Renova mesmo. O que nos empurra direto para a pergunta de ouro da nossa análise de hoje. Vamos a ela. Se a adoração é o destino final, e a escatologia nos mostra essa linha de chegada, como exatamente é o cenário lá na linha de chegada? Nós temos alguma fotografia desse concerto depois que o palco estiver finalmente pronto? Temos sim. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, pessoal. Nossas fontes nos levam diretamente para um livro que costuma causar bastante apreensão na maioria da galera, que é o livro do Apocalipse. É verdade. O Apocalipse, no nosso imaginário popular, ele foi meio que sequestrado por Hollywood, né? Totalmente. Foi transformado num roteiro de filme de desastre barato, cheio de meteoros caindo, bestas, dragões, catástrofes, zumbis quase. Só caos e destruição. Mas quando a gente lê esse livro com as lentes corretas da missão bíblica, a gente vê que ele é, na verdade, o livro da consumação vitoriosa. Ele é o coroamento majestoso de tudo aquilo que começou lá atrás, nas primeiras páginas de Gênesis. É quase como se, ao tratarmos a Bíblia como uma obra literária massiva, o Apocalipse fosse aquele capítulo final que traz o maior spoiler de todos os tempos. O spoiler do bem. Exato. E o que esse spoiler nos revela de tão importante? Ele nos diz com todas as letras que a grande comissão não é um jogo de azar cósmico, não é um esforço humano super bem intencionado, mas que corre um grande risco de dar errado no final e o palco desabar. De jeito nenhum. O texto já nos revela que o sucesso final está absolutamente garantido. Isso levanta uma questão muito, muito importante sobre a autoria dessa obra toda. As nossas fontes destacam muito o conceito de missio Dei. Missio Dei. Que em latim significa literalmente a missão de Deus. Nós temos essa mania de achar que a missão pertence à igreja, ou que pertence a um grupo de pessoas, aos missionários. Mas, na sua essência mais profunda, a missão é do próprio Deus. É propriedade dele. Sim. Nós somos apenas convidados, pela graça dele, a ser coadjuvantes de um projeto cujo autor, produtor e consumador é o próprio Criador do Universo. O fato de o Apocalipse já nos mostrar o fim do livro em detalhes nos assegura de que a vitória não depende da infalibilidade das nossas planilhas e estratégias, mas sim da soberania absoluta de quem desenhou o projeto inicial. Ufa! E vamos olhar detalhadamente para essa fotografia que o Apocalipse nos dá, porque é linda. Vamos. As fontes apontam especificamente para Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10, e depois lá para o capítulo 7, versículo 9. Textos clássicos. E as descrições lá mostram o objetivo cumprido. E o que o autor vê lá? Ele relata que vê uma multidão inumerável, de todas as tribos, línguas, povos e nações, todas diante do trono, adorando a Deus. Ou seja, não é um grupo homogêneo, todo mundo igual. É a representação máxima, o ápice da diversidade humana. E nós precisamos, sério, dedicar um tempo para entender a magnitude desse detalhe. Tribos, línguas, povos e nações. É muito específico. Sim, porque muitas vezes ao longo da história da nossa civilização, a expansão de uma ideia religiosa, inclusive do próprio cristianismo, em alguns momentos bem sombrios, foi muito confundida com o apagamento de culturas. Apagamento total. Pensava-se que para alguém ser um devoto verdadeiro, essa pessoa precisava adotar a língua do colonizador, vestir as roupas no estilo ocidental, cantar num ritmo clássico europeu. Ter bons modos europeus. Isso. Houve uma tentativa constante, brutal, de homogeneizar a humanidade, como se a diversidade em si fosse um erro, uma falha que precisasse ser corrigida pela missão. Como se Deus preferisse o monocromático, certo? Exatamente isso. Multiplicidade de sotaques, de ritmos, de cores, fosse uma grande bagunça que precisasse ser limpa e higienizada antes da gente entrar na eternidade. Mas o que a gente descobre é que o Apocalipse implode essa ideia de uma vez por todas. Implode completamente. O que João vê lá nas visões do Apocalipse não é uma massa indistinta de pessoas, tipo um mar cinza onde todo mundo é igual.
Ele reconhece as tribos ali. Ele consegue diferenciar. Sim, ele ouve as línguas distintas sendo faladas e cantadas. Ele identifica as nações, as etnias. Isso significa que na consumação da Missio Dei, a cultura humana não é destruída. Ela é redimida, purificada das suas falhas, mas ela é preservada na sua essência. Que coisa maravilhosa. A diversidade cultural não é vista por Deus como um obstáculo chato para alcançar a unidade. Ela é a própria matéria-prima da glória de Deus. Cada idioma, cada etnia traz uma perspectiva única, um sabor único para a adoração que seria totalmente impossível se todo mundo fosse idêntico. Isso é de uma beleza de tirar o fôlego. Quer dizer que todas as nuances de um povo, a forma específica como eles cantam, o ritmo dos tambores de uma tribo na África, as inflexões de uma língua tonal lá nas montanhas da Ásia, tudo isso não foi um mero acidente geográfico da Torre de Babel? De forma alguma. Foi um design intencional que será levado para o grande banquete final. Exato. Foi planejado para enriquecer a festa. A redenção bíblica não é sobre transformar todos nós num padrão cultural único e pasteurizado. É sobre harmonizar todas essas diferenças culturais incríveis num propósito único de adoração. Harmonizar, perfeito. E quando a gente compreende isso, a gente finalmente compreende o verdadeiro coração da grande comissão. Não se trata de exportar uma cultura específica para outros lugares, mas de convidar todas as culturas do globo a encontrarem o seu propósito mais elevado no Criador. E o texto afirma categoricamente que isso vai acontecer. A foto do final do filme já foi tirada. Imagina só o alívio que isso traz para quem está no campo hoje. Um peso saindo das costas. Se alguém está lá no meio do processo, ralando, lendo Mateus e sentindo todo aquele peso estratégico da instrução. Aí depois lê Lucas clamando por força do Espírito porque está esgotado, olhando para as exigências de sacrifício encarnacional de João. E de repente bate o desespero e o cansaço do dia a dia. Que é super normal. Aí o Apocalipse vem, bate no nosso ombro, dá aquele tapinha e diz, olha para a linha de chegada ali. Vai dar certo. O salão estará cheio e todas as nações, sem exceção, estarão representadas lá. Cara, é uma âncora de esperança indestrutível. Uma âncora perfeita e inabalável. Quando a gente olha para a imagem inteira que nós desenhamos aqui hoje a partir das nossas fontes, a gente vê um movimento espetacular e muito fluido. É de explodir a mente. Nós começamos lá atrás desconstruindo aquela visão achatada de cartão postal, provando que a comissão não é só a tarefa prática de Mateus, mas ela precisa urgente do poder de Lucas e da empatia de João. Sim. Depois nós avançamos um pouco mais para entender que a missão não é um fim eterno em si mesma, mas é uma ferramenta provisória, temporária, cujo combustível diário é a busca pela adoração plena. A construção do palco. Isso. E finalmente, hoje, nós desembarcamos na promessa garantida do Apocalipse, onde a missão de Deus triunfa gloriosamente. E ela triunfa não apagando a diversidade humana, mas exaltando e glorificando a Deus através de toda essa diversidade maravilhosa. Nossa, muito bom. É muito interessante pensar como isso tudo que soa tão denso e tão teológico no começo tem uma aplicação incrivelmente prática para quem nos ouve agora. Sim, para o nosso dia a dia. Talvez os nossos ouvintes, o pessoal que está lavando louça ou dirigindo agora, não sejam acadêmicos debruçados sobre compêndios gigantes de teologia sistemática, mas compreender o fim dessa história alivia aquela ansiedade cósmica esmagadora sobre para onde diabos o mundo está indo. Exatamente. Dá um norte. Ter a certeza de que a história humana não está simplesmente girando em falso, desgovernada, rumo a um abismo qualquer, mas que existe um porto seguro já preparado, isso muda completamente a nossa atitude hoje, segunda-feira de manhã. A ansiedade dá lugar a uma esperança ativa.
Com certeza absoluta, a ansiedade diminui drasticamente quando se tem a certeza de que nós não somos os diretores gerais do universo. Amém a isso. Participar dessa jornada, cada um nas nossas realidades locais, no escritório, na escola, deixa de ser um fardo de ter que carregar o mundo nas costas e passa a ser o privilégio imenso de ensaiar hoje o que será a realidade de amanhã. É a paz de trabalhar com a certeza irremovível da vitória, em vez de viver suando frio, sob o pânico de uma possível derrota iminente. Lindo. E isso nos deixa com um pensamento final muito provocativo. Algo que brota dessas nossas anotações de hoje, mas que nos desafia diretamente na vida real. Hoje, nas nossas cidades, nas nossas ruas, Manda lá. se o grande objetivo final de toda a história humana, que essa imagem gloriosa pintada no Apocalipse, é uma multidão incalculável e absurdamente diversa. Sim. Pessoas de absolutamente todas as línguas, culturas, tons de pele, adorando lado a lado no mesmo espaço. Como é que isso deveria mudar a forma como nós olhamos para o mundo lá fora hoje? Boa pergunta. Se todas essas culturas serão celebradas e honradas na eternidade por Deus, qualquer forma de preconceito da nossa parte, qualquer xenofobia, qualquer desprezo ou piadinha por um imigrante ou por alguém culturalmente diferente de nós hoje, isso é essencialmente uma tentativa muito tola e arrogante de lutar contra o que a própria eternidade será. É nadar contra a maré do céu. Exato. Se a diversidade não é um problema a ser resolvido, mas uma tapeçaria linda a ser celebrada por Deus no final dos tempos, como é que a gente pode tratar quem vem de fora como alguém de segunda classe agora? Fica essa reflexão poderosa para acompanhá-los durante a semana, pessoal. Que reflexão excelente para a gente fechar. Que possamos ver a história completa, em todas as suas dimensões fascinantes, e não apenas o cartão postal achatado. Muito obrigado pela companhia de todos nesta análise profunda de hoje. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.